pulmão até então não regenera. Então, esse é um grande problema. Você falou isso. E o efizema, por exemplo, é uma doença bem comum do tabagismo, né? O efizema é uma doença que o tabagismo vai gerar fatalmente. Se você fumou, fatalmente você vai ter um efizema em algum momento ali. 15 né? a 20% dos pacientes que fumam vão ter o DPOC. Porque eu preciso ter predisposição genética e consumo. Então, é 100% dos pacientes vão ter DPOC? Não. Entendi. 15 a 20%. Mas nós vamos arriscar? Não, então, mas é isso. Se fosse 5%, você já estava lá no meio, né? Você estava jogando para cima. E o pior é isso que você falou. Não tem recuperação. O que você perdeu ali nunca mais vai ser recuperado. Regenera, né? Ele seca, não é? É como se ele secasse ali e não... O DPOC especificamente, ele destrói... Que o alvéolo é como se fosse imagina um favinho de mel e aquilo ali é uma bolinha de ar, cheio de ar, né? Que enche, sai para fazer a oxigenação do sangue. Eu começo a ter destruição das fibras elásticas e começo a formar bolha. Então o alvéolo, que eu tenho milhões de alvéolos, começa a destruir a parede e formar grandes bolhas que o ar não consegue mais sair do pulmão, ele fica aprisionado e eu tenho perda da superfície de troca gasosa. Então, a brincadeirinha assim, vamos ver como é que o enfisema grave fica. Você enche o peito e respira a partir daí. E isso é o paciente com DPOC grave. Ele não é essa a sensação. É mecânico o negócio. Então, eu tenho uma superfície de troca menor e eu tenho um volume de ar efetivamente entra e sai menor. Então, eu não consigo suportar fazer atividade física. Por quê? Quando eu faço... Você começa a andar mais rápido, você precisa fornecer mais oxigênio para o músculo. Como é que você faz isso? Aumentando a respiração, aumentando a ventilação. Se você tem uma máquina que está mecanicamente comprometida, como é que você vai aumentar a ventilação para aumentar a oxigenação para suportar a demanda do exercício? Você limita a sua vida. Então, esse é o problema. Né? Mas aqui, você como médico, você já teve paciente com problema de vape já? Já chegou a pegar algum já? Já. E você viu que evoluiu rápido nele? Você notou essa diferença? O cigarro eletrônico, ele pode causar DPOC? Pode causar câncer de pulmão? Pode, mas ele pode causar outros problemas. Vou te dar 2. O primeiro, né, é uma doença intersticial pulmonar. Imagina um COVID grave. Muito parecido, é uma doença do interstício pulmonar. Você tem aquele vidro fosco, aquela inflamação difusa grave, independente da quantidade que você utiliza. Pode usar uma vez só e inalar uma substância muito agressiva e ter na UTI. Então tem vários depoimentos na internet, você pode entrar por EVALI, E-V-A-L-I, que é a sigla dessa doença grave pulmonar. Você vai ver um tanto de gente nos Estados Unidos, no Brasil, traqueostomizado em ventilação mecânica com a plaquinha. Eu arrependi de usar vape. Existem alguns cantores brasileiros que tiveram problema. Então, vou riscar, né? Fora o outro problema, insônia. Então, como é muito fácil usar em qualquer ambiente, porque não tem a combustão, não tem fumaça, né? Então, tem paciente que usa praticamente 24 horas por dia. E o que a nicotina faz? Ela é um estimulante do sistema nervoso central. Então, o paciente não dorme, ou tem um sono fragmentado. Então, esse é um grande problema. Aí ele passa a ficar ansioso, passa a não concentrar nas atividades, passa a ter uma privação crônica de sono. E aí eu começo a desencadear uma série de coisas. Eu ouvi falar que esses aromas que coloca, né? Que inclusive coloca em alimento comum, né? Mas que a hora que você coloca no vape, ele esquenta a molécula, né? Destrói a molécula. E aí essa molécula destruída é uma parada que é cancerígena ali. Que é isso outros, que pode causar o câncer na pessoa. Dentre outras substâncias. Então o cigarro eletrônico foi criado pela indústria do tabaco, porque ele sabe que um dia vai diminuir, igual aconteceu no Brasil, vai acontecer no mundo. Que não é a realidade no mundo. Na realidade do mundo eu estou aumentando o consumo de tabaco, inclusive convencional. Ah, é? Em outros países, assim, fora do Brasil, o consumo é maior? É. Mas é maior proporcional? A população aumentou e com isso? Não. Proporcional. Eu vi falar que o Brasil, ele seguiu o Canadá,
que esse trabalho de prevenção, né, ao cigarro, colocar foto, inclusive parece que foi o ministro José Serra que trouxe isso para o Brasil, né? Cumprir a lei, né? Porque você fala assim, vou fumar num bar. Todo mundo lembra quando ia num bar que você fumava mais ou menos um maço de cigarro em 2, 3 horas você ficava lá. Era essa. Fala assim, mas você não precisa ir lá. Mas e quem trabalha lá? É uma exposição ocupacional. Então ele começa a ter uma doença relativa ao trabalho. Então ele não tem direito de trabalhar num ambiente salubre. Qual que é a diferença desse cara para um cara que trabalha numa mina que não tem equipamento adequado? Sim. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, hoje o cara fumar não é ele tem que se adequar às pessoas. Pessoas que têm que ter direito de viver num ambiente não poluído, não, né? Então, e é isso que pegou no Brasil que fez realmente diferença. Né? Tem que mudar, né? Eu lembro que jovem, minha prima, ela ia numa boate aqui na cidade. Cara, era impressionante, assim, ela voltava no dia, se cheirava a roupa dela, tava puro cigarro, né? E quando eu casei, cara, eu fui num cassino lá na Argentina, fiquei uma noite nesse cassino jogando. Cara, no outro dia, os meus olhos, era impressionante, assim, tá? A ardência que tava no olho. Eu saí do cassino chorando mesmo, assim, ó, o olho lacrimejando de tanta fumaça no lugar, cara, impressionante. Não dá pra ficar num... Lá era liberado, a galera podia carburar. Sim, lá dentro, normal. É igual tu falou, tem países aí que você pode fumar normal dentro dos lugares. Cara, então, e aí você fala que, por exemplo, a grande diferença que a gente teve e que foi o caminho do nosso sucesso foram as leis serem cumpridas. E hoje um problema que a gente tem, talvez maior do que o cigarro convencional, é o eletrônico. Mas já tem uma lei que proíbe o eletrônico aqui. O que falta, então, para que a gente tenha o mesmo sucesso anterior é que a gente force essas leis a serem cumpridas. Quantas reportagens de cigarro eletrônico você já viu que o repórter vai lá no lugar que vende e mostra o cigarro eletrônico? O que tinha que acontecer logo depois? Opa! Ir lá e fechar o lugar. Claro. Acontece? Não. É um exemplo. Então, esse é um grande problema. Você acha hoje em estabelecimento comercial legalizado, né? O estabelecimento tem alvará, tem tudo. Você entra lá, você vê vape lá na prateleira do cara ali e tá vendendo. Eu até tava falando recente com o Pedro, a gente foi em Monte Carmelo pegar um documento lá, cara. E tinha muito tempo que eu não via cigarro à venda, né? E eu fui passar num posto lá, fui comprar uma água e tal. Tava lá, R$4,99 o preço do cigarro. Falei, caramba... Mas tá barato esse negócio, hein? Porque eu achava que era o picado. 10, 15 conto maço, né? Era picado. E era um cigarro de marca, né? E aí eu falei, pô, mas não é possível, R$5 essa parada, isso tinha que ser mais caro, né? E a gente foi conversar com o cara do caixa, né? Por que é R$5 isso daí? Ele falou, não, a indústria agora tá fazendo promoção, né? Fez um cigarro mais em conta, tipo, para concorrer com o contrabando do que vem do Paraguai, né? Então, os caras já estão inserindo uma parada mais em conta no mercado, porque assim, eu vou te falar, no tempo de hoje não tá fácil para ninguém, tá bem difícil, né? Eu vi muita gente que também parou de fumar por conta de grana, né? Porque hoje o cara ter que ir lá e gastar 30, 40 conto por dia no máximo cigarro não é fácil, não. O imposto ajudou a parar, né? O valor ajudou bastante. E aí os caras colocam cigarro agora de R$4,99, indústria nacional, promovendo isso aí no estado, no país, né? Provavelmente os caras estão querendo viciar a população de novo, né? Não, com certeza, mas assim, existe, por exemplo, cigarro light. Menos nicotina, né? Achei que o light não engordava. Então, o que acontece? No fim do dia, é quantidade de nicotina que você precisa para não entrar em abstinência. Então, eu fumo light, beleza. Se você fuma 20 do normal, você vai fumar 40 do light. Porque a quantidade no fim do dia é quanto de nicotina que você precisa. Para manter você bem. Porque senão você começa a entrar em abstinência. O que é a abstinência de nicotina? Ansiedade, nervosismo, vontade de matar insônia, sonolência, dor de cabeça, mal-estar, tontura. Então começa a sentir isso, começa a ficar ansioso, nervoso e tal. Fuma. Fica a sensação que acalma, né? Mas não acalma, ela estimula mais ainda, mas ela dá prazer.
Nossa. Então, esse é um problema. A gente está lidando com uma indústria da dependência química. Indústria que dá prazer. É muito difícil combater isso. Aqueles tratamentos, vamos pensar alguém